5h43, vamos mais uma vez a Brasília. No Senado, os holofotes hoje, claro, estão direcionados ao André Mendonça. Mas e a PEC dos precatórios, Márcio Rocha? Boa tarde. Oi, Cris. Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. E fica na expectativa, viu? Porque nesse dia marcado aí pela sabatina de André Mendonça, que agora acabou de ser aprovado, né, na CCJ como um indicado de presidente Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, o plenário pode analisar ainda hoje, né, a PEC dos precatórios, perdão, aqui no Senado Federal. Lembrando, a proposta também foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça nesta terça-feira, mas ainda estamos no impasse para saber se essa PEC será analisada hoje ou amanhã, na quinta-feira. Só para citar também os nossos colegas do Band News TV, né, que conversaram mais cedo com o senador Cid Gomes, ele afirmou que a PEC dos precatórios deve ser a última pauta da sessão do Senado e também comentou que a mistura dos assuntos dificultou o consenso sobre a proposta. A expectativa é que os parlamentares analisem também os destaques, né, as sugestões de mudanças no texto original. Mas, até o momento, a gente ainda não tem uma definição de se a PEC dos precatórios vai ser votada ou não. Durante a sabatina de André Mendonça, a senadora Simone Tebet, ela declarou que um acordo para votar a PEC estava nos últimos detalhes, assim, nos finalmente para ser finalizado, e aí a expectativa era que a sessão do Senado começasse por volta das 4h30 da tarde. Mas logo depois, o senador Fernando Bezerra, que é o relator desse texto, saiu falando aqui no Senado que ainda não tinha nada definido e que iria para uma reunião com o PSDB, as bancadas do PSDB e a bancada do MDB para decidir se vota hoje ou se vota amanhã. E é exatamente isso que eu estou fazendo. Estou aqui na liderança do PSDB esperando, né, que alguém saia para dar uma definição sobre esse assunto. Lembrando que a PEC dos precatórios foi a maneira que o Palácio do Planalto encontrou para conseguir recursos para o Auxílio Brasil, que é o novo programa social que vai substituir o Bolsa Família, e no parecer do relator Fernando Bezerra, o benefício será de R$ 400 e permanente. Esse detalhe do permanente, Cris, é um dos acordos, né, que foi costurado aqui durante a sabatina, a votação na CCJ, e que os parlamentares que são contra a PEC exigiram que isso fosse determinado, que a PEC dos precatórios continuasse para depois das eleições de 2022. Então, esse ponto foi cedido, a PEC dos precatórios foi aprovada e agora a gente tem essa expectativa dessa reunião entre as bancadas do PSDB e do MDB para definir se ela será votada hoje ainda. Mais uma vez, lembrando, além de gerar recursos para o novo programa, né, social, a PEC altera a fórmula do teto de gastos e parcela a parte dos precatórios, que são dívidas da União, Estados e municípios com sentenças judiciais definitivas. E como esse texto foi modificado pelos senadores, ele precisa ir para a Câmara dos Deputados para uma nova análise dos deputados para depois ser promulgado aqui no Congresso Nacional. Então a gente segue na expectativa de uma definição depois dessa reunião entre as bancadas do MDB e do PSDB, aqui na liderança do PSDB do Senado Federal, para aí depois a gente ter uma definição se a PEC dos precatórios será analisada ainda hoje ou se deixa para amanhã.